Hoje é domingo, eu sou Suzana Barelli, estou aqui no meio de um vinhedo de Carmenère e eu trago para vocês o que foi resumo no mundo do vinho na semana que passou. Eu vou falar de 4 assuntos essa semana. Primeiro é o que eu vim fazer aqui no Chile, nesse vinhedo de Carmenère. O segundo são os 10 anos do restaurante Cortés, comemorado com o Taná brasileiro, e 2 notícias internacionais. A primeira, do Hospício de Bonne, que teve o seu leilão realizado no último domingo, e a última, para encerrar, são as novas regras sobre vinhas velhas que a OIV determinou. Eu começo contando que eu estou no Chile, nos vinhedos da Vinha Carmen, e eu vim para cá participar das comemorações de 30 anos da redescoberta da Carmenère. A Carmenère é uma uva que tem uma história muito interessante e muito importante para o mundo dos vinhos chilenos. Por muito tempo, os vinhedos de Merlot, eles tinham algumas variedades ou algumas plantas diferentes e eram conhecidas como Merlot tardio ou Merlot chileno. Eram plantas muito diferentes da Merlot. Os produtores sabiam que era alguma coisa diferente, imaginavam que era um clone diferente, uma mutação, alguma coisa, mas ela era tratada como sendo a Merlot. O que aconteceu 30 anos atrás é que um ampelógrafo francês chamado Jean-Michel Borsicot, ele veio participar de um seminário de enologia aqui no Chile. Chamaram ele para visitar um vinhedo de Merlot recém-plantado para dar um palpite do que ele estava achando desse vinhedo. E ele chegou e falou: isso aqui não é Merlot, isso aqui é uma outra coisa. Aí passou na cabeça dele meio como um filme de que variedade pode ser, e ele lembrou das características da Carmenère, ele foi checando e ele falou: isso aqui é a Carmenère. Só que a Carmenère, assim como a Merlot, é uma variedade originária de Bordeaux e que era tida como desaparecida. Se a gente lembrar um pouco da história, no final do século XIX, os vinhedos europeus eles foram dizimados por um insetinho que comia o comecinho da raiz da planta e matava a planta. É a filoxera. Nessa história, quando foi replantado, que se descobriu como vencer a filoxera, a Carmenère não foi replantada, ela foi tida como uma variedade extinta. Só que, antes da filoxera, os chilenos tinham importado mudas de Merlot que vieram misturadas mudas de Carmenère. Então, o fato que aconteceu 30 anos atrás foi essa redescoberta da Carmenère. A Carmenère hoje, ela não é a variedade tinta mais plantada no Chile. O Chile continua sendo uma terra de Cabernet Sauvignon, só que a Carmenère é a terceira variedade mais cultivada e ela é muito importante para o mundo do vinho chileno. E aí, o que aconteceu, que eu vim aqui cobrir, foi isso, a celebração dos 30 anos da Carmenère, com a presença do ampelógrafo que descobriu a uva, e aí a Vinha Carmen, que foi onde tudo isso aconteceu, aproveitou para lançar um vinho especial comemorativo e também foi apresentado o trailer de um documentário sobre a Carmenère que vai ser lançado no ano que vem. Eu queria contar um pouquinho também desse vinho que foi lançado nessa edição comemorativa e que só vai ser vendido aqui na vinícola, na Vinha Carmen. A gente pode dizer que a Carmenère está entrando, principalmente desde a safra de 2018, 2019, que ela começou a entrar numa nova fase. No começo, teve todo o trabalho dos enólogos, dos produtores, de entenderem um pouquinho mais da Carmenère. Era uma época que eles deixavam a Carmenère amadurecer o máximo possível no vinhedo, que eles faziam vinhos quase doces, de tão madura que estava a uva. O que foi acontecendo ao longo desses 30 anos é que os enólogos foram descobrindo quais são as melhores regiões para cultivar a Carmenère. Um exemplo é que, por exemplo, a gente está aqui no Maipo, que é onde a Carmenère foi redescoberta. Mas, por exemplo, a Vinha Carmen, ela aposta principalmente nos vinhedos que ela tem em Apalta, que não é aqui no Maipo, é mais para o sul. Então, assim, a gente tem a redescoberta da Carmenère, a gente tem o trabalho dos enólogos de descobrir o melhor lugar para hoje cultivar a Carmenère, e você também tem uma proposta de elaborar vinhos mais frescos, não tão concentrados, não tão doces, ou com essa sensação de doçura que tinha a Carmenère no passado. O resultado é que é uma cepa que está ficando muito mais interessante e que a gente pode dizer que está começando uma nova fase da Carmenère. Antes de vir aqui para o Chile, eu participei de uma degustação no restaurante Cortés, que é um restaurante especializado em carne lá em São Paulo, tem também algumas unidades no Rio de Janeiro, que está chegando aos 10 anos. E eu fui nessa degustação porque a ideia era provar um vinho especial que eles elaboraram em parceria com uma vinícola brasileira, que é a Arte Viva. E esse vinho é um 100% Taná, que eu achei bastante interessante, então eu curti bastante essa degustação e o fato da gente ter restaurantes focados em gastronomia, escolhendo vinhos brasileiros para comemorar os seus aniversários, no caso, o aniversário de 10 anos do Cortés. Das notícias internacionais, eu vou trazer 2 destaques. O primeiro é que
como acontece toda terceira final de semana de novembro, acontece o leilão do Hospício de Beaune. O Hospício de Beaune é uma espécie de Santa Casa da Misericórdia que foi fundado lá atrás em Beaune, na Borgonha. E o que aconteceu e que acontece até hoje? As pessoas que vivem na Borgonha e que querem fazer doação de caridade, o que elas têm? Elas têm vinhas, então elas acabam doando vinhas para o Hospício de Beaune. Isso acontece há séculos ali na Borgonha. E o que o Hospício de Beaune decidiu fazer? Já que ele recebe vinhas como doação, ele aproveita para também elaborar vinhos. Ele tem uma boa quantidade de vinhedos e aí ele elabora vinhos, mas faz de um jeito muito diferente. Ele cuida dos vinhedos, que atualmente são cultivados de maneira orgânica, eles vinificam, colocam o vinho em barril e põe para o leilão. Então são leiloados essas barricas de vinhos brancos, elaborados com a Chardonnay, e tintos, elaborados com o Pinot Noir. E aí o Hospício de Beaune, ele para a sua função aí. Ele leiloa as barricas e quem vai cuidar de como essa barrica vai amadurecer, vai envelhecer, são os compradores do leilão. É uma forma meio inusitada, tem dado certo, já tiveram mais de 164 edições desse leilão, que hoje em dia é organizado pela Sotheby's. Esse ano, o que aconteceu foi o seguinte, a produção foi bem menor, foram ao redor de 450 barricas, quanto a 730 e poucos do ano passado. Então, a primeira coisa é que sim, a arrecadação foi muito menor, não se chegou a 14,5 milhões de euros de arrecadação, o ano passado foi mais do que 22 milhões de euros. Agora, o que tem de curioso esse ano? Tem sempre uma barrica especial que é chamada a peça, a barrica do presidente, e esse dinheiro ele não vai para o Hospício de Beaune, mas vai para uma instituição de caridade que o Hospício de Beaune indica. E quem comprou essa barrica foi um brasileiro, foi o Alaor, que é o dono da Anima Vino. Ele desembolsou o equivalente a 360 mil euros por essa barrica, que agora ele vai elaborar vinhos e trazer para o Brasil. E a última notícia, eu vou contar de uma decisão da OIV. A OIV é a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, que ela definiu finalmente o que significa, o que é o conceito de vinhas velhas. É um tema muito polêmico porque vários produtores colocam no rótulo vinhas velhas e não tem nenhuma legislação dizendo o que é uma vinha velha. Eu já vi vinhos de 30 anos que são vinhas velhas e vinhos de 100, quase 90, 100 anos que são vinhas velhas. Então, essa discussão agora, ela teve um ponto final, que é a definição da OIV, e para a OIV, vinhas velhas são vinhas plantadas há mais de 35 anos. Menos que isso, não pode ter no rótulo vinhas velhas. Ela também definiu o que é um vinhedo velho, que é um vinhedo que tem a maioria das suas plantas, ao redor de 85 hectares, com vinhas velhas, com vinhas de mais de 35 anos. É isso, espero que vocês tenham gostado desse meu resumo, desse cenário tão diferente, que eu espero usar outras vezes para gravar aqui. Aguardo comentários, palpites, dúvidas, questões e boa semana para vocês!